Vamos começar o estudo do Senhor e el Siervo. É fantástico. Antes, eu quero fazer uma pequena introdução com vocês, não? Sobre isso. Já falamos muito do Senhor e do Siervo, verdade? Já mencionamos bastante sobre este tema. Basicamente, em la vida temos que aprender a ser servos. Desde um princípio, o tema é ser servo. Você tem que transformar-se em servo. Desde seu nascimento hasta sua muerte, você tem este período para aprender a ser um servo. E você só poderá servir a Deus com sua perfeição, com toda a dedicação, se você não aprende a ser servo. Nadie vai nascer para ser servo, assim nomás. Uno tem que aprender, uno tem que buscar ser servo, você tem que desejar ser servo. E isso começa com a consciência de que é ser um servo. Como é ser um servo? Nós vamos estudar, vamos aprender tudo sobre isso. Pero você tem que abrir sua mente. Por que lhe digo? Porque o diabo, ele sabe claramente que o objetivo de Deus é ensinar-nos a sermos servos para lograrmos a salvação e servir a Deus por toda a eternidade. Então, o diabo desde niño empieza a trabalhar em uno, em você, em mim, em toda a humanidade. Empieza a trabalhar em ele sentido de fazer com que uno pense que tem direitos a ser Senhor. O diabo ha trabalhado e sempre tentou trabalhar em fazer nele ser humano para que opere nele ele sentimento de egoísmo. Egoísmo é coisa de quem quer estar por arriba, mandar-se Senhor, não servo. Ou seja, hoje dia, aprender a ser servo, eu posso dizer que é você ir em contra de tudo o que você aprendeu antes de conhecer a Deus. É bastante difícil. Então, você não vai conseguir ser um servo de la noite à manhã. Isso eu tenho certeza. Ao máximo, é o Espírito Santo. Pero você tem que entender que este tem que ser seu objetivo principal de vida. Eu só posso ser parte do plano de Deus se eu me vuelvo um servo. Este mundo, ele trabalha com senhores, não? Você entra dentro de uma empresa e sua ideia é sempre crescer de cargo, avançar, crescer, hasta ter um cargo muito alto dentro da empresa. É normal. Pero com Deus não é assim. Com Deus não há essa ascendência. Você não vai a crescer e ser o Senhor um dia. E se você um dia pensa em ser a obra de Deus, não pensa que, hoje dia eu entrei como obreiro, amanhã sou um ibur, depois sou um auxiliar, depois sou um pastor, depois vou casar, depois serei um pastor consagrado, depois serei um obispo, depois vou cuidar de isso, de outro, tal. Não é assim que funciona. A obra de Deus só há um cargo, uma posição para todos, se chama posição de servo. E todos aqueles que não se adaptam, não têm esta consciência, todos aqueles que não aprendem desta maneira, infelizmente, mais tarde ou mais temprano, vão ter que sair. E na obra de Deus, só há espaço para os servos. Ok? Só há espaço para os servos. Vamos ter esta consciência para conseguirmos, assim, entender e adaptar. Amém? Então, vamos começar? Vamos ler juntos e poner bastante atenção. Aunque a palavra de Deus afirme que Ele, Criador, é nosso Padre amado, que está sempre a nosso lado e listo para bendecir-nos, proteger e conceder-nos todas as coisas, deixa claro que nossa missão em la tierra é servi-lo, pois é Senhor de todas as coisas. Aí entra algo muito forte e interessante. Pero vamos ler um pouco mais. Isso não significa dizer que Deus trate ao homem com distância ou autoritarismo. Já explicamos sobre Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Seja Deus Padre ou Filho e Espírito Santo, nunca tratou o ser humano com autoritarismo e de erros. Ele sempre preocupou em estar cerca de nós. Isso é fantástico, isso é magnífico. É ele criador, está cerca da criatura com amor. Isso é sinal de humildade. E vamos falar de humildade também nesse estudo, ok?
Nadie tiene maior amor que este, que uno ponga sua vida por seus amigos. E quem ha hecho isso? El Senhor Jesus ha puesto la vida por nosotros que somos sus amigos. La expressão de amigo viene del sentido del convívio que hubo entre el Senhor e los discípulos, pero não deixa também de ter, guardar relação com nós outros. Vosotros sois mis amigos, se hacéis lo que yo mando. Aonde entra nossa amistad en el sentido para com Deus? A partir do momento que servirmos a Deus, ao Senhor Jesus. Servir significa deixar de fazer minha vontade para fazer a vontade de outro, ok? Renunciar a me querer, renunciar a minha vontade. E já falamos que começamos a aprender a servir com aquele mandamento hacia os padres. Honrar os padres é servir a los padres, fazer a vontade de los padres, sempre que nunca esta vontade seja superior à vontade de Deus ou tome a posição da vontade de Deus, ok? E depois do matrimônio seguimos com a missão de servir. Servir em espírito e em verdade é experimentar a buena, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí vem o versículo que hablamos. Não os conformeis a este mundo, sino transformaos por meio de la renovação de vuestro entendimento, para que comprobeis qual é a buena vontade de Deus, agradável e perfeita. Ok. Então, há algo muito interessante que eu quero destacar com vocês. Deus é nosso Padre, ok? Ele tuvo a Jesus primeiro, ele primogênito, que significa primeiro, e unigênito, que significa único. Então, no momento em que Jesus nasceu, ele era único, unigênito. Está claro? E também primogênito, primeiro. Depois da morte de Jesus e da vinda do Espírito Santo, passamos também a ser hijos de Deus, porque nascemos de Ele, nascemos de Deus. Então, Jesus agora não é unigênito, é apenas primogênito, porque agora nós também somos hijos de Deus. Deus, como Padre, Ele está listo para bendecir-nos, proteger-nos, conceder-nos todas as coisas, ok? Está listo para ajudar-nos, para proteger, para ser tudo por nós outros. Ele é Padre. Um Padre quer o melhor para o Hijo. Então, Ele está listo para, sim, bendecir a nós outros em todas as áreas. Agora, como funcionaria eu ser hijo, ter direito a todo, e ao mesmo tempo ser servo e não ter direito a nada? Porque ele servo não tem direito a nada. Entenda aí a contradição e a explicação. Ele hijo tem direito a todo, porque é hijo. Ele servo não tem direito a nada. Como que entra esta relação de ser hijo e de ser servo? Entra a partir daquele momento em que você elige servir a Deus e receber o que Ele está disposto a dar-te. E quando você quer algo, seja sentimentalmente, materialmente, ou seja espiritualmente, em qualquer área de sua vida, seja com o intuito de servi-lo. Então, aunque em contradição, ele hijo tem direito a tudo e ele servo tem direito a nada, eu consigo entrar, eu consigo juntar essas duas coisas, hijo e servo, a partir do momento que todos os meus direitos de hijo eu uso para servi-lo.